Crise pesada no Chelsea. Apesar de uma reformulação quase que total e a chegada de um novo treinador, os Blues têm vivido exatamente o mesmo roteiro da temporada passada. Nesse momento, o Chelsea figura na parte de baixo da tabela da Premier League e simplesmente não consegue vencer jogos. Você entenderá nesse vídeo o que aconteceu para o time que mais tem gastado no mercado da bola e estar nessa situação nesse momento. Eu vou mostrar isso para você agora, após a vinheta do futebol europeu. Vamos entender nesse vídeo então como é possível um time como o Chelsea, com tamanho investimento, estar agora enfrentando uma crise e ser uma piada na Premier League, ter sérias dificuldades para ganhar de qualquer equipe. Eu vou mostrar isso para você. Importante lembrarmos de uma coisa, para essa temporada o Chelsea fez uma grande reformulação. A temporada passada já não tinha sido uma boa temporada para o Chelsea. Muitos dos problemas que nós estamos vendo no time atualmente já estavam acontecendo. Só que após a reformulação parece que as coisas pioraram. Porque o Chelsea, querendo ou não, acabou liberando muitos jogadores que tinham história no clube, eram jogadores experientes, eram jogadores vitoriosos. Então vou citar alguns nomes que foram embora. Kanté, Kovacic, Havertz, Pulisic, Ziyech. Você perde essa quantidade de jogadores, sendo que eles já têm uma história no clube e são experientes, então você precisa ir no mercado e trazer jogadores compatíveis. Só que o Chelsea fez um outro caminho. O Chelsea mandou um monte de jogador experiente e vitorioso embora e trouxe para a vaga deles só jogadores jovens. Peças que até então nunca haviam atuado no alto nível do futebol europeu, numa liga tão competitiva como a Premier League, então o Chelsea acabou por conta própria dando um tiro no pé. Porque o clube nessa janela gastou 462 milhões de euros, isso em reforços. Só que, apesar do valor absurdo, o Chelsea não trouxe nenhum jogador estrela ou algum jogador que fosse diferenciado, fosse fazer o time ganhar jogos. Não. Foi um investimento feito apenas em promessas, apenas em jogadores jovens que ninguém nem sabe se vão de fato vingar. Lembrando que, além dos 462 milhões de euros que foram gastos só nessa última janela, na temporada passada o Chelsea havia gasto 611 milhões de euros em reforços. Ou seja, já temos aí mais de 1 bilhão de euros em reforços na gestão do norte-americano Todd Boehly. E mesmo com 1 bilhão de euros em reforços, o Chelsea ainda não conseguiu montar um time minimamente competitivo. Imaginem 1 bilhão de euros na mão do Guardiola lá no Manchester City, 1 bilhão de euros na mão do Mikel Arteta no Arsenal, certamente vão chegar grandes reforços, muitos nomes de qualidade que vão agregar dentro da ideia do time. O Chelsea, apesar do alto investimento, como eu disse, não consegue hoje ter 11 peças para colocar para jogar e bater de frente com o City, com o Arsenal, com o Tottenham. Muito pelo contrário, o Chelsea hoje passa sufoco para times que são considerados, teoricamente, bem inferiores a ele na liga. Eu vou citar aqui alguns exemplos de reforços caríssimos pelo Chelsea, que o Chelsea contratou até que no impulso, e são jogadores que ainda não vingaram. Primeiro exemplo, o atacante ucraniano Mikhailo Mudryk. Ele foi contratado do Shakhtar Donetsk, mas parece que o Chelsea o contratou muito mais na intenção de não deixar ele ir para o Arsenal. Então o Chelsea foi lá e pagou 100 milhões de euros nele. Um jogador que, como eu disse, até então estava jogando na Ucrânia. Como você paga um valor desse num jogador que estava na Ucrânia? Isso que você não consegue entender. Então ele chegou a peso de ouro e até o momento não conseguiu fazer um gol sequer pelo Chelsea. Outro caso bem parecido com o do Mudryk foi o do volante equatoriano Moisés Caicedo, que, eu vou ser justo, ele estava sim jogando bem no Brighton. Só que, pelo que ele estava jogando, ele não vale ser o jogador mais caro de toda a história da Premier League. O Chelsea foi lá e pagou 133 milhões de euros nele, basicamente com a mesma intenção, não deixar o Caicedo ir jogar no Arsenal. No fim das contas, o Chelsea está fazendo um favor para o Arsenal, porque, no fim, o Mudryk não foi jogar lá, o Caicedo também não, e o Arsenal foi contratar outros nomes e o time hoje está muito bem. Em compensação, o Chelsea está gastando pesado e o time simplesmente não funciona. Vamos aos números, porque aí vai ficar mais fácil de vocês entenderem o que está acontecendo. Na atual temporada, o Chelsea disputou até o momento 7 partidas. Dessas 7 partidas, o time teve apenas 2 vitórias,
teve 2 empates e teve 3 derrotas, então é um time que tem oscilado bastante. E detalhe, das 3 derrotas que os Blues tiveram até o momento, 2 foram jogando dentro de casa. Então isso também tem chamado a atenção do Chelsea. Mesmo jogando dentro dos seus domínios, o time não rende. A força da torcida já não faz mais a diferença. O Chelsea está com um novo treinador para essa temporada, que é o argentino Mauricio Pochettino. Treinador que, por sinal, conhece muito bem a Premier League, já que treinou por muitos anos a equipe do Tottenham. Então é normal que, num começo de trabalho, exista uma oscilação até que o treinador encontre o time ideal. Só que no caso do Chelsea, isso não vale, porque o time não está oscilando só com o Pochettino. O time está oscilando desde a última temporada com o Thomas Tuchel, com o Graham Potter, com o Frank Lampard, então não é algo que tenha acontecido agora só com o comando do Pochettino. Já é um caso antigo, especificamente, desde que o Todd Boehly assumiu o Chelsea no lugar do Roman Abramovich. Hoje, o Chelsea é o 14º colocado da Premier League, estando nesse momento em que eu estou gravando o vídeo, a apenas 4 pontos da zona de rebaixamento. Isso é um absurdo, porque pelo time que o Chelsea montou, pelo que investiu no mercado, era um time para estar brigando por vaga para a Liga dos Campeões na próxima temporada. Mas não, hoje o Chelsea está mais próximo de ser rebaixado do que ir para a Champions, já que para ser rebaixado está a 4 pontos. Para ir para a Champions League está a 9 pontos do primeiro time do G4. Um ponto que tem feito o time do Chelsea não render é com certeza o seu ataque. É óbvio que a defesa também tem deixado a desejar, o Chelsea é um time que toma muitos gols, só que o ataque é o que eu queria pontuar nesse vídeo. Da última temporada pra cá, o Chelsea contratou 10 novos atacantes. E por incrível que pareça, esses 10 novos atacantes não conseguiram juntos fazerem mais gols do que o Haaland sozinho tem feito lá no Manchester City. Cara, isso é absurdo. E olha que nesses 10 atacantes tem nomes experientes, tem nomes jovens e ainda assim o Chelsea é um time que tem uma dificuldade absurda para balançar as redes adversárias. Só para vocês entenderem em números o que eu tô falando, desde que o Haaland foi contratado pelo Manchester City na temporada passada, ele já marcou até o momento 44 gols na Premier League. Agora, você pegando o time do Chelsea inteiro, atacantes, meio-campistas, zagueiros, laterais, você somando eles todos, eles marcaram apenas 43 gols. Então o Haaland sozinho tem ainda um gol a mais do que a equipe do Chelsea. O que, para o investimento feito pelo time, é inacreditável. Vocês se lembram que eu disse que nessa temporada de 3 derrotas, o Chelsea perdeu 2 dentro de casa? Pois é, o Chelsea é um time que tem enfrentado uma dificuldade muito grande em vencer mesmo dentro dos seus domínios. Então, dos últimos 10 jogos que o Chelsea fez em casa pela Premier League, foram 5 derrotas, 4 empates e apenas uma vitória. Esse desempenho ridículo que eu tô mostrando pra vocês tem revoltado a torcida nas redes sociais. Então vamos a alguns comentários de torcedores após a derrota no final de semana para o Aston Villa por 1-0, mesmo jogando no Stamford Bridge. Vamos lá. Os donos do Chelsea e a equipe de scouting são o problema. Eles investem pesado em jogadores medianos e ficam esperando a mágica acontecer. Se você reparar bem nesses jogadores titulares, especialmente as novas contratações, quantos deles podem ser titulares no Crystal Palace? O problema está nos jogadores caros. No PSG, nada aconteceu com Mbappé, Neymar, Di Maria e Paredes. No Chelsea, esses jogadores são Enzo, Moisés, Disasi, Nkunku e Modric. Praticamente todo o time e o Pochettino não entendem por que não funciona. Quer saber como consertar o Chelsea? Tragam Roman Abramovich de volta. É isso que acontece quando você paga alto por jogadores que não jogam em ligas competitivas. Eu não sei quem achou que juntar um monte de jogadores jovens, sem experiência, seria uma boa ideia. Como o Chelsea foi de campeão da Champions League em 2021, a não ser capaz de ganhar uma única partida. 6 vitórias desde outubro de 2022 é inaceitável. Por que o Gallagher precisa jogar todas as partidas? Esse time é uma desgraça. Tivemos uma semana inteira para nos prepararmos para esse jogo contra o Aston Villa, que tinha jogado na quinta, e mesmo assim não conseguimos vencer. Se você já acha que a situação do Chelsea tá ruim, calma que ela pode piorar. O Chelsea já tem enfrentado dificuldade em vencer times que teoricamente, no papel, são inferiores a ele. Acontece que agora, dentro dos próximos 8 jogos do Chelsea, as coisas podem piorar, porque dentro dos próximos 8 adversários, o Chelsea terá pela frente Brighton, que é um time que, mesmo que no papel seja inferior ao Chelsea, tem jogado muito bem. Tem pela frente Arsenal,
Tottenham, Manchester City e Newcastle. Então essa crise, a princípio, não tem prazo para chegar ao fim. Eu queria agora saber a sua opinião aqui nos comentários. Na sua opinião, essa crise do Chelsea que tem durado desde a última temporada, você acha que ela está acontecendo por quê? Quem é o grande culpado e o que o Chelsea pode fazer para tentar resolver todo esse problema? Põe a sua opinião aí nos comentários que eu quero muito saber o que você pensa. Então, bom galera, esse aqui foi o primeiro vídeo dessa terça-feira. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se você tiver gostado desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso galera, tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Weiner aqui, valeu, falou e fui!